Antes de a Receita Federal ser instituída, em 20 de novembro de 1968, o órgão máximo da administração tributária da União era a Direção-Geral da Fazenda Nacional, que era dividida em 4 departamentos: Imposto de Renda, Rendas Internas, Rendas Aduaneiras e Arrecadação. De junho de 1964 a dezembro de 1967, o Departamento do Imposto de Renda foi comandado por Orlando Travancas, que adotou um estilo administrativo jamais visto na história. Sua postura era deixar o contribuinte sob pressão, tomando medidas extremas, como prisão, para os sonegadores mais abastados e mais conhecidos, de forma que mostrasse não haver impunidade e servisse de exemplo para todos. Ninguém devia escapar do imposto de renda. Travancas dirigiu o Departamento do Imposto de Renda durante 3 anos e meio, mais precisamente de 3 de junho de 1964 a 13 de dezembro de 1967. Isto é, após o golpe de 31 de março de 1964 e antes da edição do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, no período que o jornalista Hélio Gaspari chamou de a ditadura envergonhada. O cargo de agente fiscal do Imposto de Renda só foi criado em 1958. Até então, o responsável pela fiscalização desse tributo era o contador. Travancas ingressou no Imposto de Renda pelo concurso para contador de 1942. Esse concurso teve uma curiosidade. O ministro da Fazenda, Souza Costa, elaborou uma exposição de motivos para o presidente Getúlio Vargas sobre o ingresso, que soa estranha para os dias de hoje. Aos contadores do Imposto de Renda, cabe exercer a fiscalização desse tributo, mediante perícias contábeis. A prática tem demonstrado que o mistério de fiscalização, pelas circunstâncias especialíssimas em que se processa, não deve ser atribuído a mulheres. Por força desse critério, somente aos candidatos do sexo masculino é permitido o ingresso nas carreiras de agente fiscal do Imposto de Consumo, polícia fiscal, escrivão de coletoria e coletor. Daí porque, submetendo o assunto à deliberação de Vossa Excelência, cumpre-me propor que seja mantido o critério de somente se admitir a inscrição de pessoas do sexo masculino nas provas do concurso a ser aberto para provimento efetivo dos lugares de contador da divisão do Imposto de Renda. Vossa Excelência, todavia, dignar-se-á de resolver como julgar mais acertado. Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1942. Arthur de Souza Costa. Aprovado em 14 de outubro de 1942, Getúlio Vargas. Claire Feliz Regina é exímia tributarista e considerada uma das maiores conhecedoras da legislação do imposto de renda de toda a história. Durante 16 anos, foi a responsável pelas questões tributárias nos programas de imposto de renda pessoa física. Sua opção universitária foi influenciada por Orlando Travancas. Eu quero registrar o meu depoimento, porque eu sou economista por influência do Travancas e sou fiscal ainda como consequência do que ele me orientou. Ele disse:
faça o curso de economia, que é o que vai dar a melhor base. Quando o concurso aceitar qualquer curso superior, economia te dará a melhor base para você passar no concurso. E eu, seguindo, fiz economia. E depois, já era fiscal, e ele apareceu lá na repartição que eu trabalhava, em Bauru, e eu lembro de uma passagem muito importante, porque eu contei para ele que na primeira vez que ele esteve lá, ele havia falado para mim que era para fazer economia e eu fiz. Mas por que na primeira vez ele foi indicar para os funcionários que deviam fazer concurso? Economia, direito, engenharia, qualquer curso superior. Porque a lei tinha saído e ela falava em curso superior. Não falava curso superior de contabilidade, mas os 2 concursos anteriores, só quem era da área contábil é que pôde fazer. E ele insistia que todos os cursos universitários deveriam ter o direito de participar do concurso, porque a lei falava em curso superior. O interessante no Dr. Travancas é que ele, sendo contador, e para ingressar no imposto de renda, só podia quem era contador ou técnico em contabilidade. E ele era contra isso. Ele queria que qualquer curso superior desse direito a fazer o concurso para entrar no imposto de renda. E alguém fez uma pergunta muito interessante para ele. Dr. Travancas, me diz agora, me dá essa resposta agora. O que vai fazer uma pessoa que tem a formação universitária de música? O que ela vai fazer no imposto de renda? Ele pensou e disse: se uma pessoa tem por formação universitária o curso de música e conseguir passar no concurso de fiscal do imposto de renda, eu quero essa pessoa comigo. Eu quero esse gênio dentro da receita, do imposto de renda. Al Capone, o mais famoso gangster americano, cometeu inúmeros crimes, vários assassinatos, chantagens, subornos e contrabando, mas só foi preso em 1931 por sonegação do imposto de renda, após mais de 2 anos de investigação pela equipe comandada pelo agente especial Frank Wilson. Esse fato deu grande prestígio e respeito ao imposto de renda americano, o Internal Revenue Service, que na época se chamava Bureau of Internal Revenue. A renda não declarada de Al Capone passava de $1 milhão, o equivalente em 2017 a cerca de $15 milhões. Foi julgado e considerado culpado. A sentença foi de 11 anos de prisão. Depois da condenação, inúmeros sonegadores de impostos começaram a retificar as declarações. Segundo estimativas do Imposto de Renda americano, os valores das declarações corrigidas decorrentes da prisão de Al Capone foram superiores a $4.500.000, equivalente em 2017 a perto de $60 milhões. Isso numa época em que os Estados Unidos passavam pela Grande Depressão, a pior crise de sua história, decorrente da quebra da Bolsa de Valores em 1929, com milhões de desempregados e inúmeras falências, o que diminuiu a arrecadação do imposto de renda. O pensamento do contribuinte americano era: se o maior gangster só foi preso por sonegação do imposto de renda, qualquer sonegador também pode ir para a cadeia. Travancas entendia que se fossem presos os sonegadores ricos, poderosos ou conhecidos, e o fato fosse amplamente divulgado pela imprensa, os contribuintes temeriam o imposto de renda e se faria justiça fiscal. Travancas apostou na fiscalização de poderosos como propulsor da arrecadação tributária.
A sonegação e a inadimplência diminuiriam consideravelmente, tal como aconteceu nos Estados Unidos após a prisão de Al Capone. Segundo a imprensa, Travancas intimaria 90 mil sonegadores, o que representava, na época, 19% dos declarantes do imposto de renda pessoa física. Intimar hoje 19% dos declarantes implicaria mais de 5 milhões e 500 mil intimações. Hoje é comum a Receita Federal e a Polícia Federal batizarem suas operações de fiscalização e investigação. A primeira vez que se deu nome a uma ação fiscalizadora ocorreu na gestão Travancas, com a Operação Justiça Fiscal para devedores do Imposto de Renda. Depois veio a Operação Arrastão, que teve muita repercussão na época, destinada a detectar omissos na apresentação da declaração de imposto de renda, mas foi realizada na gestão de seu sucessor. Antônio Wilson Cruz ingressou no Departamento do Imposto de Renda na gestão Travancas, pelo concurso de Agente Fiscal do Imposto de Renda. Foi coordenador nacional da Operação Arrastão. Fui aprovado no concurso de 67 e trabalhava numa empresa há 19 anos. Compareci ao gabinete do então chefe do Departamento do Imposto de Renda, Orlando Travancas, e pedi uma prorrogação de prazo, embora ele fosse muito, não gostaria dessa, ele concedeu. Aí saí e voltei. Na semana seguinte, compareceu novamente e a secretária perguntaram agora, eu vou pedir mais uma semana. Ele, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça isso, vai embora. Eu não quero falar com ele. Insisti muito e ele me atendeu e eu falei, diretor, eu não tenho condição de ir agora. Mais uma vez eu vou pedir mais uma. Tá bom, eu concedo, mas é a última vez que eu concedo. Eu quero que você, segunda-feira, lá em Belo Horizonte, na Delegacia do Imposto de Renda. A Operação Arrastão, eu fui o coordenador geral, era para a identificação de contribuintes omissos do Imposto de Renda, através de sinais exteriores de riqueza. Ela foi a primeira e única que foi feita. Eu tinha coordenações em todas as capitais e cada um ficava incumbido de colher informações locais. E no fim, a gente fazia um fichário com as informações e fazer a comparação daqueles bens com as declarações. E fazia a tributação com base nesses sinais exteriores de riqueza. Era baseado em informações que a gente colhia no proprietário de carros de luxo, importados, lanchas, aviação, sócios dos clubes, dos principais clubes. E fazia um fichário com essas informações. Depois se comparava isso com a renda, com a declaração do imposto de renda desse beneficiário. Nos termos do artigo 134 e 135 do Decreto-Lei nº 5.844, de 23 de setembro de 1953, nenhum passaporte seria concedido ou visado sem que o interessado provasse estar quite com imposto de renda ou ter efetuado o depósito da importância em litígio. Só viajava ao exterior quem estava em dia com imposto de renda. Essa proibição vigorou durante 23 anos e 5 meses. Foi extinta a partir de 1º de março de 1970, quando a quitação foi substituída pelo formulário Declaração para Viajar ao Exterior. Mas foi na gestão Travancas que o cerco a quem viajasse ao exterior e não estivesse quite com imposto de renda atingiu patamares inéditos e amplamente divulgado.
Em 1966, o Brasil foi à Copa do Mundo na Inglaterra para tentar o tricampeonato. Quem não tinha certidão negativa do imposto de renda não viajou. Também os jogadores de futebol dos clubes não viajaram ao exterior e desfalcaram seus times, alguns craques e de seleção, porque não estavam em dia com o imposto de renda. Até a Miss Brasil, que ia viajar aos Estados Unidos para concorrer ao concurso Miss Universo, muito popular na época, teve que adiar a viagem por conta da certidão negativa do imposto de renda. Afrânio Domingues Veiga ingressou no Departamento do Imposto de Renda na gestão Travancas, pelo concurso de Agente Fiscal do Imposto de Renda. Foi delegado da Receita Federal em Belo Horizonte e delegado de julgamento de Belo Horizonte. O Dr. Travancas era o leão que eles inventaram depois para a Receita Federal. No antigo imposto de renda, nós já tínhamos um leão verdadeiro, exigente do cumprimento das leis fiscais. Ele era realmente um funcionário exemplar, cumpridor de seus deveres e muito exigente. Eu me lembro muito bem uma coisa que deu muita confusão na época do Dr. Travancas, que foi a exigência da certidão negativa do imposto de renda para efeito de viagem ao exterior. Ele passou a exigir, embora a lei já previa anteriormente, a certidão negativa para quem fosse viajar ao exterior. E foi um evento que marcou parte da sua administração. O contribuinte que desejasse viajar ao exterior, e mesmo aqueles que não eram contribuintes, tinham que comprovar rendimentos ou patrimônios suficientes para permitir a sua viagem ao exterior. E com isso criou-se muito embaraço àqueles maus contribuintes em termos de viagem ao exterior, porque eles não conseguiam a certidão negativa e com isso eles não tinham autorização para poder viajar ao exterior. A equipe de delegados do antigo Departamento de Imposto de Renda que ele presidia, normalmente eram da mesma linha do Dr. Travancas, pessoas competentes e muito exigentes. Embora fosse muito exigente, os funcionários do antigo Departamento de Imposto de Renda o admiravam muito, e muitos eram seguidores da sua linha de cumprimento das exigências legais, no mesmo ritmo do Dr. Travancas. Ele ficou famoso, inclusive, por cobertura dada pela imprensa. Travancas teve briga com muitas pessoas ricas e conhecidas da sociedade por discordar dos valores informados na declaração de imposto de renda, sempre com ampla divulgação nos periódicos da época, o que lhe deu popularidade e prestígio. Fiscalizou os proprietários de iates. Fiscalizou os participantes dos desfiles de fantasia do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, cujo concurso tinha na época repercussão internacional.
Fiscalizou os doleiros. Fiscalizou os dirigentes de empresas. Fiscalizou os que emitiam notas frias. Fiscalizou frequentadores de restaurantes luxuosos e da vida noturna. Prendeu sonegadores do imposto de renda. E os famosos listões de travancas? José Eduardo Pimentel de Godoy ingressou na Receita Federal em 1970 pelo concurso de técnico de tributação. Foi durante mais de 15 anos encarregado do projeto Memória da Receita Federal. É um conceituado historiador com diversos livros sobre memória tributária, publicados pela ESAF e pela Receita Federal. Quando Travancas foi diretor do Imposto de Renda, Godoy não trabalhava no serviço público e tinha escritório de advocacia. O Amparo, em 1964-65, era um burgo rural com um princípio de industrialização, mas ainda vivia do café principalmente. O aparecimento de um novo imposto, que na verdade era velho, o imposto de renda, mas que era desconhecido até a ascensão do Dr. Orlando Travancas ao cargo de diretor do Departamento de Imposto de Renda,
causou um certo pânico na cidade. Eu tinha um escritório de advocacia e mais de 150 clientes nos procuraram no prazo de 15 dias, pedindo para fazer a declaração do imposto de renda. É um fato assim, um tanto inusitado, porque normalmente nosso escritório não lidava com a parte tributária. Mas o pânico foi tamanho que praticamente 90% dos nossos clientes se apresentaram para prestar a declaração. Houve alguns casos curiosos. Um deles foi o de um fazendeiro semi-letrado que nos trouxe uma folha de papel arrancada de um caderno escolar, onde estava escrito o seguinte: senhor governo, o ano não foi bom, a renda foi pouca, deu para comprar um Ford Galaxy e um gadinho, mas estou disposto a pagar o que for o caso, se for o caso. Assinado fulano de tal. E eu não tive dúvida em dizer para ele: isso daí, se for entrar no computador do governo, vai dar um curto-circuito, vai queimar o computador. Deixa que eu faça a declaração no formulário correto. E assim foi feito. Outro caso interessante foi de um cidadão, meu amigo até de quase que de infância, pouca coisa mais velho que eu, que se apresentou apavorado, queria pagar imposto. E ele era agricultor, trabalhava com avicultura, aves e ovos. E eu disse: mas qual é a sua pressa? Coisa? Ele disse: doutor, eu decupliquei o meu patrimônio nesses 2 anos. E já tinha decuplicado nos 2 anos anteriores. Se há alguém que tem que pagar imposto de renda, sou eu. Tudo bem. Mas ele só tinha cédula G. Ele não fazia aplicações do dinheiro. O dinheiro dele ficava no banco, numa conta comum de movimento. Ele não tinha aplicações financeiras. Então ele só tinha cédula G. E nós refizemos os cálculos durante 3 dias. Ele sentou-se ao meu lado, não acreditou no primeiro resultado. Nós fizemos 4, 5 vezes a conta, revisamos a legislação e ele ficou isento. Ele não se conformou e escreveu no verso da declaração um recado dizendo que desejava pagar e que a legislação estava errada, era injusta, porque ele, que tinha ganho muito dinheiro, estava isento. Mas o que aconteceu foi que a Delegacia do Imposto de Renda devolveu a declaração devidamente homologada e uma carta do delegado de Imposto de Renda advertindo-o de que não podia ser escrito nada no verso da declaração, nem mesmo para reclamar que o imposto estava sendo muito pequeno, que a isenção era injusta. Nem tudo, porém, eram flores para Travancas. Seu estilo de administração agressivo, fiscalista e com medidas extremas gerou uma legião de desafetos e insatisfeitos. Foi acusado de adotar gestão personalista e não institucional. A manchete dos jornais se referia a Travancas e não ao Departamento do Imposto de Renda. Havia quem discordava do espaço de Travancas na mídia, considerado exagerado e pirotécnico. Mas a maior denúncia veio do jornalista Hélio Fernandes, diretor responsável da Tribuna da Imprensa, que acusou Travancas de ameaçar fiscalizar o imposto de renda dos anunciantes de seu jornal, porque o periódico fazia oposição ao governo militar. Em 13 de dezembro de 1967, Orlando Travancas foi exonerado do cargo de diretor do Departamento do Imposto de Renda. Embora houvesse pressão para exonerar Travancas, a notícia pegou o mundo político e o econômico de surpresa. Foi manchete principal dos jornais brasileiros e chegou a ser matéria da revista Time.
Adalto Luiz dos Santos ingressou na Receita Federal em 1970 pelo concurso de técnico de tributação. É também professor de economia com mestrado e doutorado. Conheceu Travancas depois da exoneração e teve uma surpresa. Antes de entrar na Receita Federal, eu já acompanhava a administração do imposto de renda e outros impostos, uma vez que eu sou economista e era da área do meu interesse, já que eu pretendia fazer concurso para a Receita Federal, como acabei fazendo. E me lembro que no final do ano de 67, o Dr. Orlando Travancas, tão famoso diretor do Departamento de Imposto de Renda, foi exonerado do cargo. E todos os jornais na época noticiaram que, inclusive, ele não sabia de nada. Ele tinha ido a Niterói fazer uma inauguração de uma repartição, algo nesse tipo, e não foi avisado de nada. Quando ele chegou de volta no Ministério, ao final da tarde, para continuar seu trabalho, os repórteres já estavam nos corredores esperando por ele, e aquela grande quantidade. Ao entrar no gabinete, ele foi informado por assessores, secretários e assessores, de que ele havia sido exonerado do cargo de diretor do Departamento de Imposto de Renda, e o substituto já sabia até o nome do substituto, Cleto, não me lembro mais o restante do nome, que me parece que já vinha de São Paulo para assumir. Essa foi a saída, a demissão do senhor, exoneração do Dr. Orlando Travancas do cargo de diretor do Departamento de Imposto de Renda, sem que ele soubesse, sem que nada. Eu entrei na Receita Federal em 1970. Por volta de 1972, eu fui a Madureira, a inspetoria da Receita Federal lá em Madureira, a fazer algum serviço relacionado com o imposto de renda, orientação, contribuinte, alguma coisa nesse sentido. E ao entrar na repartição, achei uma pessoa conhecida, fisionomia conhecida, no balcão atendendo contribuintes. A fisionomia não me era estranha. Eu deparei, é quem você está pensando mesmo, o Orlando Travancas, o ex-diretor do Departamento de Imposto de Renda. Eu estranhei que uma pessoa tão importante, tão conhecedora de imposto de renda, estivesse em Madureira, numa inspetoria, atendendo contribuinte no balcão. Aquilo para mim me causou uma tristeza, uma angústia, uma vez que, como eu sou economista, estava vendo que ali é um desperdício de capital humano. A pessoa hoje em dia, no passado, estava no alto cargo e no dia seguinte estava num ostracismo lá em Madureira. Não tem nada contra Madureira, mas não é local para estar um diretor do Departamento de Imposto de Renda. Isso me valeu como uma experiência no serviço público, que eu guardei. Hoje você é autoridade, no dia seguinte você caiu. Os dois lados deram versões conflitantes sobre a saída de Travancas. As razões dos que apoiaram a exoneração eram a já comentada gestão com muita publicidade e vinculação da ação fiscalizadora à pessoa de Travancas e não ao Departamento do Imposto de Renda. Administração do berro com ameaças ao sonegador, como disse o ministro da Fazenda da época, Delfim Neto. Dificultou o uso de tecnologia no imposto de renda. Os defensores de Travancas tinham outros motivos para explicar sua exoneração. Fiscalizou os tubarões e mexeu com ricos e poderosos. O espaço que a mídia lhe dedicava acarretou ciúme em algumas pessoas do governo. Pouco apoio do governo do qual ele fazia parte. Bateu de frente com a Fiesp e poderosos de São Paulo. A alegada queda de arrecadação
no imposto de renda na gestão Travancas não encontra respaldo nos fatos. Houve sim aumento real de arrecadação no período de Travancas. Diversos são os fatores que influenciam a arrecadação do imposto de renda, entre eles: variação do Produto Interno Bruto, PIB, e modificação no nível de renda. Fiscalização, alteração nos rendimentos tributáveis e isentos e não tributáveis, mudanças nas deduções, variação na tabela progressiva. Comparando a arrecadação no imposto de renda e a inflação durante a gestão Travancas, pode-se observar que o resultado foi positivo. Considerando 1963, ano anterior à nomeação de Travancas, com o número índice 100, em 1967 a inflação foi 447 e a arrecadação 627. Logo após a exoneração de Travancas, foi designada a comissão para apurar fraudes no imposto de renda. Descobriu-se que havia irregularidades na Operação Justiça Fiscal. Como o jeito Travancas de administrar criou muitos desafetos, tentaram envolvê-lo, mas seu sucessor, Cleto Mayer, fez questão de frisar que o inquérito não atingia Travancas. As irregularidades atingiram funcionários do Departamento do Imposto de Renda e não seu diretor. Travancas alegava não poder responder pelo que os funcionários fizeram. Cada um responde pelos seus atos. Quando Travancas foi exonerado, muitas pessoas lamentaram sua saída. O escritor e jornalista Rubem Braga, considerado por muitos o maior cronista brasileiro, comentou que a verdade é que o senhor Travancas foi a primeira autoridade a impor respeito e medo, a fazer do pagamento do imposto de renda um problema sério, a desmascarar algumas das formas mais escandalosas de sonegação. Colheu em flagrantes que dificilmente poderão ser destruídos algumas firmas importantíssimas, firmas de tradição que achavam normal iludir o fisco. Com Travancas, tive um certo consolo em ver que o fisco mostrava rigor também com os poderosos.